Bem, segundo mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Então, não falar o nome de Deus em vão. Bom, primeiro pecado, com o segundo mandamento, a desonra de Deus por uso profano ou desrespeitoso de seu nome, ou do santo nome de Jesus Cristo, da Santíssima Virgem Maria, né? Ou dos outros santos. Se esse uso profano, desrespeitoso, né, é alguma coisa realmente mais baixa, né, então chega a um pecado grave. Né? Mas, bom, já é um pecado, né, de reverência, ainda que venial, falar em nome de Deus, de Nosso Senhor, de Nossa Senhora, dos santos, por espanto, por impaciência, por reclamação ou por mera interjeição. Né? Meu Deus, que calor! Não tem sentido nenhum. Bom, muitas vezes se fala desse modo, né? Por impaciência, como interjeição, por espanto, por hábito, né? Contraído ao longo da vida. Então, se a gente tem esse hábito, claro que quando a gente fala é menos voluntário o ato, portanto a gravidade é menor, mas se a gente percebe que tem esse hábito, procurar ir diminuindo, né? Esforçar-se para isso. No momento de dificuldade, claro que é possível clamar a Deus. Aconteceu uma tragédia, né? Dizer, meu Deus, né? Tenha misericórdia, tenha piedade, mas não por espanto, por interjeição, mas realmente clamando, né? Por Deus, pelo auxílio divino. Então, sem ser por murmuração, por reclamação, né? Mas pedindo a ajuda de Deus para que me socorra naquele momento. Algumas expressões já no uso corrente, né? Também atentam, no fundo, contra esse mandamento, se a gente se dá conta. Para mostrar que eu tenho nojo com relação a alguma coisa, dizer credo. Credo é o credo, né? Eu creio. Originalmente, talvez tenha começado como justamente, né? Tem uma tentação, tem alguma coisa, eu dizia credo, no sentido de fazer um ato de fé. Depois foi se vulgarizando. Então, assim, coisas que não tem mais... As pessoas não percebem tanto, mas dando-se conta a gente deveria procurar evitar. Né? Bom, então esse uso por impaciência, por murmuração, por reclamação, não costuma passar de pecado venial. Outro pecado é o pecado de blasfêmia. Né? Blasfêmia é insultar a Deus, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja, a Santíssima Virgem, os santos, por palavras ou por gestos. Né? Deus é injusto, Deus é cruel. Nossa Senhora não é perpetuamente virgem, por exemplo. Bom, além de ser contra a fé, também é uma blasfêmia, né? Ou representações completamente absurdas, como a gente vê cada vez mais, né? Nessas exposições de arte, por aí afora. Então, a blasfêmia é um pecado grave, né? Um pecado mortal. Ouvir músicas blasfemas. Então, ao ouvir músicas blasfemas, cometo o mesmo pecado correspondente à blasfêmia contida na música. Perjúrio. É prometer alguma coisa com juramento, e o juramento propriamente dito implica invocar o nome de Deus, certo? Então, prometer algo com juramento sem ter a intenção de cumprir.
Um juramento propriamente dito se invoca o nome de Deus, né? Muitos teólogos vão dizer que é sempre um pecado mortal o perjúrio, né? Você está invocando Deus para uma mentira, né? Outros dizem que depende dessa mentira, se é grave ou leve. Bom, fazer juramentos falsos, né? Que é o perjúrio, ou desnecessários. Nosso Senhor diz, né, que vossa linguagem, que as nossas palavras sejam sim, sim, não, não. A gente só pode fazer juramento, né, quer dizer, invocar o nome de Deus como testemunha de uma afirmação, em casos muito específicos, quando realmente necessário. A gente fica jurando em tempo inteiro, né? Juro por Deus isso, juro por Deus aquilo, juro por Deus não sei o quê, juro por Deus aquilo. Vai ser muito fácil a gente jurar falso. Ou então, no momento que a gente não jurar por Deus, a pessoa já vai achar, isso está mentindo, né? Que não está jurando por Deus. Bem, ou mesmo se alguém chegar, mas você jura por Deus, não tem que ficar jurando por Deus coisa nenhuma. Então, só em circunstâncias bem precisas, muito necessárias, né? Em que isso realmente seja útil, né? E bom. Amaldiçoar a si mesmo ou a outros. O que é amaldiçoar? Invocar Deus desejando o mal de alguém. Sobretudo um mal moral, né? Ou um mal físico, realmente com uma má intenção. É o contrário de abençoar, né? Então, invocar Deus para um mal, a princípio é um pecado grave, se a pessoa realmente se dá conta do que está falando, né? Às vezes a pessoa fala no calor do momento sem pensar muito, né? Mas, a princípio, é um pecado mortal. Poderia invocar Deus para que uma pessoa ficasse doente? Que Deus te deu uma doença séria. Poderia, né? Desde que eu tivesse a intenção de que a pessoa tivesse um bem espiritual a partir disso. Na prática é um pouco complicado. Não se deve, é algo que se deve evitar, né? Bom. Murmurar reclamando das disposições da providência divina, em geral, um pecado venial, a não ser que chegue blasfêmia, uma revolta contra Deus. Muitas vezes a gente murmura, reclama, achando que isso causa um certo alívio, né? Mas o que ocorre é o contrário. Quanto mais a gente reclama, mais pesada vai ficando a nossa cruz, porque maior aversão a gente tem àquilo, quanto mais a gente reclama. Então, pior vai ficar. Na hora pode parecer um certo alívio, que a gente murmura, reclama, depois vai piorando. Se toda hora, por exemplo, ficar, tá calor, vai ser cada vez pior. Vou suportar cada vez menos o calor. Então, se alguém tem o hábito de murmurar, de reclamar, né, procurar substituir isso por orações jaculatórias, né? Essas orações muito rápidas, como que jogadas para o céu, né? Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante a vós, Deus coração de Maria, seja a minha salvação. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós, né? Evitar reclamar mesmo das pequenas coisas, né? A exemplo de Santa Teresinha. Aproveitar as pequenas ocasiões, as pequenas contrariedades, para ir acumulando grandes méritos para o céu.
Depois, quebrar votos ou promessas, né? Promessa propriamente é algo que é feito a Deus. Eu prometo para você, não é uma promessa propriamente, quebrar isso é um pecado, ser uma promessa. Pode ser porque você mentiu, né, para a pessoa, pura e simplesmente. A promessa é algo feito a Deus. Meu Deus, eu prometo fazer tal coisa. Né? Pode ser, claro, também por meio dos santos, né? Ou por meio até de alguma coisa sagrada. A promessa obriga sob pena de pecado. O propósito, a decisão, a resolução não obriga sob pena de pecado. Então a gente não deve ficar fazendo promessas à torta e à direita. Para fazer uma promessa tem que pensar bem, tem que ser uma coisa rara. Não é? Quanto maior essa promessa, maior a necessidade também de consultar alguém. Posso dar um bom conselho, não convém fazer, convém. Não é? Porque depois, se eu não cumprir a promessa, vai ser um pecado. Grave ou leve, depende aí da importância dessa promessa. Se eu prometi rezar uma Ave Maria e não cumprir, pecado leve. Se eu prometi já rezar um terço, já é um pecado grave. Então, não se deve sair por aí fazendo promessa, né? Porque se era preciso cumprir, sob pena de pecar. Depois, se eu não consigo cumprir, é preciso pedir dispensa a um padre que tenha poder para dispensar de promessas. Em geral, se concede a praticamente todos os padres atualmente. Ainda com relação ao segundo mandamento, a irreverência na igreja, né? Que a gente já citou também lá no primeiro mandamento. Falando durante a missa, ou em uma igreja sem razão suficiente, ou distrair os demais. A princípio é leve, mas eventualmente poderia chegar a algo grave, né? Vestindo de forma inapropriada na igreja, ou por qualquer outro comportamento impróprio. Então, geral venial, dependendo se estiver falando ou da forma como estiver se vestindo, pode ser até um pecado mortal também. Terceiro mandamento. Guardar domingos e festas, né? Lembra-te que deves santificar o dia do Senhor. Então, a omissão da oração e do culto divino. Nós vamos isso com mais detalhe quando tratar do mandamento da igreja, né? De assistir à missa. Então, a princípio, ir à missa e não ir à missa no domingo, ou festas de guarda, ou festas de preceito, ou dias de preceito, ou dias santos, é um pecado mortal, né? Deixar de ir à missa. Também pecado, todo trabalho servil desnecessário. Trabalho servil é um trabalho que envolve maior esforço físico. Que é justamente o domingo, os dias santos, é para que a gente possa elevar a nossa alma a Deus. Se a gente se dedica então a trabalhos físicos pesados, nossa alma não vai se elevar a Deus nesses dias. Então, não se deve fazer faxina no domingo, lavar roupa de modo manual, por exemplo, à mão. Trabalhos servis feitos no domingo, mas que duram 2, 3 horas, são considerados pecados veniais. Claro, ter um pouco de bom senso. Passou um furacão, encheu a casa de poeira, por exemplo. Tem que limpar a casa no domingo, talvez, para evitar doença. Então, se pode fazer, claro.
para deixar claro também, né, algumas profissões são perfeitamente permitidas no domingo, né? Médicos, enfermeiros, cozinheiros, taxista, motorista de ônibus. Então, certas coisas são necessárias mesmo no domingo, alguém tem que prover, né? O sentido desse preceito de santificar, né, domingo e dias santos, não se resume aí só à missa. E a ausência do trabalho servil é para permitir também outros benefícios, além do culto a Deus, de elevar a alma a Deus. Né? Os dias santos devem favorecer um bom desenvolvimento das relações humanas, das amizades, principalmente entre os membros da família. Então, para isso serve também o domingo. O estudante preguiçoso vai perguntar, pode estudar no domingo? Pode, tranquilamente, bastante. Não é trabalho servil. Um advogado poderia fazer a peça, né, de um processo? Pode também, tranquilamente. Então, a questão não é, mas se eu construir a minha casa, botando os tijolos, etc., é um trabalho servil, mas eu estou me distraindo. Não interessa, a questão é objetiva. Certo? É como fazer a penitência de não comer carne na sexta-feira. Eu gosto muito de peixe, então posso fazer a penitência de comer carne na sexta? Não. Sua penitência é não comer carne na sexta do mesmo jeito que os outros. Tinha um caso assim no seminário, um seminarista que gostava muito de peixe. Ele não quis trocar a penitência, não, mas ele dizia que para ele não era penitência. Então, descanso no domingo, repara as forças físicas, dispõe para a volta ao trabalho com maior intensidade, proporciona ocasião para cultivar a vida do espírito, reúne a família, contribui eficazmente para a educação cristã dos filhos, porque é um dia propício para os pais sentarem com os filhos e conversarem sobre as coisas que interessam. Favorece a amizade entre os homens ao permitir recreações honestas. O descanso do domingo torna possível o culto público e social, que é a missa, e estreita os vínculos cristãos. Dentro ainda dos trabalhos servis, né? Arar, cavar, semear, regar, né? Os trabalhos no campo. Ferreiro, carpinteiro, alfaiate, sapateiro. Bom, alguns exemplos aí. Costura, dependendo da costura. Bom, em caso de necessidade urgente e imprevista, né? Então se pode fazer essas coisas. Ou vai perder toda a lavoura se não fizer a colheita no domingo. Pode fazer. Né? Por algum imprevisto. Está permitido viajar, fazer os preparativos imediatos para viajar. Agora, se vai viajar, tem que organizar para ir à missa, né? Permitido desenhar, pintar artisticamente, escrever, fotografar, caçar, pescar com vara, mas não com rede. Distinção dos moralistas. Não, porque de fato faz diferença. A rede você tem que fazer um esforço. Pescar com vara é diversão, né? Está permitido cozinhar, limpar um pouco a casa, né? Não fazer a faxina, como já falei. Não tem problema em restaurante no domingo. Alguém tem que cozinhar, se não for restaurante, você vai ter que cozinhar em casa. Então vai trabalhar de qualquer jeito. Bom, é proibido também o comércio desnecessário, né? Comprar e vender nos domingos e dias de guarda. Sobretudo se é um comércio público. Né? Posso comprar coisas menores, fazer o almoço justamente, alguma coisa que está faltando e que eu preciso, naquele momento, sem problema.
Vai fazer as compras do mês no domingo? Aí não. Não sei que realmente, absolutamente não haja outro jeito. Hoje é uma catástrofe, né? O comércio no domingo funciona praticamente normalmente. Há alguns anos, bom, na minha época não era assim, não. Bom, além disso, profanar esses dias frequentando companhia impiedosa, né? Com diversões pecaminosas, jogos de azar, dança indecente, excesso com bebida. Já são pecados em si mesmo, né? Bom, jogo de azar depende, mas são coisas pecaminosas em si mesmas, mas que por serem feitas no domingo, aproveitando o dia do Senhor, o repouso do dia do Senhor, né? Que não há trabalho, justamente para se dedicar a coisas impiedosas, tem uma certa malícia aí acrescentada. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, mas não trata só nem do pai nem da mãe, nem só do filho para com o pai e a mãe. Trata também do que os pais devem fazer, em geral, das relações entre superiores e inferiores, né? Entre a autoridade e os inferiores. Então, para os pais, odiar os filhos, é evidente um pecado mortal. Né? Não combater o ódio ao próximo, né? Aos filhos, por exemplo, com um sentimento passageiro que se procura combater. Né? O ódio é realmente algo voluntário. O ódio, em geral, começa com uma aversão não combatida, com uma antipatia, né? Que a gente vai alimentando. Até chegar ao ódio, realmente desejar um mal grave para alguém. Bom, esse ódio sendo direcionado, né, aos filhos é ainda mais grave, é evidente. Que os pais têm um dever de caridade ainda maior para com seus filhos. Bem, amaldiçoar os filhos, se amaldiçoar em geral já é um pecado mortal, quanto mais os pais com relação aos filhos. Dar escândalo aos filhos, de qualquer forma que seja, mas bom, pelas palavras, né? Bebendo. Bom, será grave ou leve dependendo da gravidade desse escândalo. Né? O escândalo é levar os outros a pecar com o meu comportamento. E tem um agravante quando é dos pais para com os filhos. Né? Então os pais, mais uma vez, têm o maior dever de caridade para com os filhos. Deixar que os filhos cresçam na ignorância, na indolência ou no pecado. Grave ou leve, dependendo da gravidade disso aqui. Né? De forma que mesmo quando a criança é inconsciente, os pais devem corrigir as faltas. Porque se deixa, ainda que a criança não sabe o que é pecado, não está fazendo por malícia, mas você vai deixando, ela vai adquirir um hábito. Depois, quando ela tiver consciência e alguém falar, está errado, ela vai ter muita dificuldade para se corrigir. Então, é preciso corrigir. Bom, o pecado dos pais com os filhos, demonstrar parcialidade habitual para com um ou alguns filhos, sem causa. Que os pais tenham um filho preferido faz um pouco parte da natureza humana. Não tem muito jeito. Mesmo Nosso Senhor preferia alguns dos apóstolos entre os 12, alguns discípulos entre os que o seguiam. Hoje o pessoal é muito suscetível a essas coisas, né? Que vem do igualitarismo que não deve existir, na verdade. Bom, mas demonstrar parcialidade habitual para com os filhos sem causa. Então, essa preferência, ainda que ela existe também, não possa ser demonstrada de modo habitual sem ter causa para isso. Se tem um filho que não faz nada, não obedece, né? E tem um outro que, ao contrário, é obediente, é um pouco normal que o tratamento seja distinto.
Mas quando se demonstra parcialidade sem causa, né, isso prejudica muito a educação, que a criança vai se dando conta da injustiça. E aí ela vai ser muito menos dócil à educação que vem dos pais. Então, demonstrar parcialidade habitual para com o filho, alguns filhos, sem causa, é um pecado dos pais, né? Adiar o batismo de uma criança, né, mais de um mês é considerado em geral um pecado mortal, porque é uma negligência grave para com a salvação do filho. O bebê é frágil e a qualquer momento pode morrer, então é preciso batizar logo. Em geral se batizava no mesmo dia, no dia seguinte, né? Passava de uma semana, hoje já até um mês ainda se considera, né? Mas depois disso realmente se trata de uma negligência séria dos pais, né? Então, bom, mas nós vamos, o padrinho, a madrinha dele vai ser fulano de tal, que vem lá do fim do mundo, e que só vai ter férias não sei quando. Não. O bem do filho não é isso daí. Não vamos esperar um pouco mais para ele não ficar chorando no batismo. Às vezes chora menos quando é bem mais novinho do que depois. Vamos esperar para não ter mais cara de joelho, né? Para ficar mais bonitinho nas fotos. Isso aí não interessa, né? Não tem proporção entre o bem espiritual e as fotos. Não. São coisas que existem. Bem, a negligência no cuidado da saúde corporal, na instrução religiosa, negligência no cuidado quanto às companhias com que andam os filhos, negligência no cuidado com os livros que leem, com as diversões, etc. Pode ser grave ou leve, dependendo da gravidade da coisa, né? Então, também com relação à saúde corporal, os pais devem se preocupar, né? Acima de tudo, claro, com a alma. Os pais têm que saber com quem os filhos andam, os pais têm que saber o que os filhos leem, os pais têm que saber com que os filhos se divertem. Meu filho tem só 8 anos, ele não faz nada demais no celular, na internet. Coisa não é assim tão simples, né? Deixar uma criança com um celular assim, né? Com acesso à internet, é matar a alma da criança. É um assassinato. Bem, depois os pais vão dizer, meu filho não obedece. Claro, ele obedece ao Google. Bem, além de toda a corrupção propriamente, mesmo contra a castidade, né? Às vezes a criança começa com curiosidade, aparece aqui e ali, fazem isso na internet, né? Coisas aleatórias que surgem, que não tem nada a ver, para despertar a curiosidade, a criança vai vendo e termina caindo. Bem, não corrigir os filhos quando necessitam, né? Como diz a Sagrada Escritura, quem odeia o seu filho, poupa a vara. Poupar a vara, quer dizer, utilizar a vara não significa necessariamente castigo físico, né? Mas corrigir, castigo físico também, quando necessário, né? E proporcionalmente ao erro da criança. Então, quem ama, corrige da maneira devida. Não corrigir não corrigir um pecado grave é um pecado grave. Pecado de omissão dos pais. Não quer dizer que necessariamente se deva corrigir no instante que a coisa está ocorrendo. Sobretudo que às vezes os pais no instante estão irados, né? E encolerizados. E aí vão passar dos limites e o efeito da correção vai ser pouco. Então, não, mas tem que corrigir. Espera o momento devido, se não dá para ser naquele instante. Procura o meio melhor, a melhor maneira de falar, etc. Bom, ser duro ou cruel nas correções, né? Corrigir ou castigar de modo não proporcional, acima do que seria justo. Pode ser grave ou leve, dependendo da desproporção. Bom, o pecado também, enviar os filhos para escolas não católicas, né? Protestantes, ou outras escolas perigosas, esotéricas, de outra religião.
Bom, hoje praticamente já não existem escolas católicas propriamente, né? A não ser de nome, então você deve procurar fazer o melhor possível. Não colocar em perigo a fé das crianças, né? Havendo outros meios. Então, a obrigação dos pais é procurar a melhor escola para o filho, no sentido, em primeiro lugar, da fé, da moral, né? Ao menos procurar o menos pior e ficar bem atento a tudo que ocorre na escola. Coisa importante para os pais é que os pais deem confiança para os filhos falarem as coisas, né? Às vezes os pais causam muito medo nos filhos, eles não têm coragem mais de falar as coisas, os pais não sabem o que está acontecendo. Então os filhos têm que ter confiança nos pais. Negligência dos pais em conduzir os filhos à missa, aos domingos e dias santos de guarda, né? Negligência para que os filhos recebam sacramentos. Então, pai que não leva seu filho à missa, né? O filho que depende dele quando já chegou à idade da razão, a partir dos 7 anos. Então, o pai que não leva seu filho à missa comete um pecado grave, né? Ou que a criança chega aos 7 anos, né, e não cuida para que a criança possa se preparar para receber a primeira comunhão. Bom, as paróquias por aí é um pouco mais tarde, né? Mas quando chegar o momento, os pais devem agir, né, para que os filhos recebam os sacramentos. Bem, para os filhos, toda forma de raiva ou aversão contra os pais e demais superiores legítimos, né? Pecado grave ou leve, dependendo dessa raiva, se é passageira, se é alimentada, como ela se manifesta, né? Que desejos ela conduz contra o próximo, contra os pais, contra os superiores. Desdenhar dos pais, né? Desejar algum mal a eles, grave ou leve, dependendo do mal que se deseja. Ameaçá-los ou levantar a mão contra eles, mas já é uma coisa mais grave. Afligir os pais por ingratidão ou má conduta, pelo seu comportamento causa sofrimento aos pais, grave ou leve, dependendo desse mau comportamento e do sofrimento dos pais, né? Provocar os pais à raiva. Às vezes os filhos sabem que provocam os pais à raiva e fazem justamente para isso. Grave ou leve, dependendo de que raiva ele vai provocar. Eu sei que tal coisa aqui provoca uma ira grave no meu pai ou na minha mãe. Eu vou lá e faço. Então, um pecado grave, né? Ofender aos pais, né? Depende um pouco da ofensa, se é grave ou leve, insultá-los, né? Não ajudá-los em suas necessidades. Isso se aplica mesmo ao filho que ainda mora com os pais, a uma criança, a um jovem, mas ainda vai se aplicar ainda mais quando os filhos forem mais velhos, né? Às vezes tem que ajudar economicamente, espiritualmente, né? Fazendo isso até mais presente às vezes. Porque quando os pais vão se tornando mais idosos, em geral precisam mais dos filhos, né? Os papéis vão se invertendo. Então, ajuda material, né? Ajuda para cuidar deles e ajuda também espiritual. Desprezo ou desobediência às ordens legítimas. Sobretudo quando desobedecem com relação às más companhias, com relação às diversões, com relação aos deveres de Estado, como estudo. Esse pecado vai ser grave ou leve, né? Depende aí da matéria de desobediência. Não arrumou a cama, pecado leve, né?
saiu com aquele amigo péssimo que os pais proíbem, aí já é um pecado grave. Né? Bem, a questão da obediência dos filhos aos pais, a princípio até a idade adulta, até os 8 anos, a princípio. Né? Até os 8 anos os pais são obrigados a obedecer aos filhos. Quando a pessoa se torna adulta, né, ela já não deve mais obediência aos pais, propriamente falando. Mas quando os filhos continuam a viver sob o mesmo teto, aí deve continuar obedecendo. Sobretudo nas coisas que dizem respeito à vida em comum. Horários, tarefas, né, organização da casa, etc. Mas, ao sair de casa, sustentar sozinho, o filho já não deve uma obediência propriamente aos pais. Deve respeito, reverência, mas não obediência. Bem, então, deve obediência. Claro que a obediência não se aplica a uma ordem ilegítima dos pais. Se os pais mandam o filho fazer uma coisa contra a fé ou contra a moral, não devem obedecer. Né? Se obedecer, vai cometer um pecado. Tem uma frase um pouco famosa, né? Quem obedece não peca. Isso aí não existe. Né? Na verdade, quem obedece pode pecar sim. Do mesmo jeito. Sem problema. Claro que você, não sabe exatamente o que fazer. Aí você vai pelo superior, que tem um conhecimento maior, e obedece, aí é outra coisa, né? Simplesmente quem obedece não peca. Meu filho vai ali e pega uma balinha e não paga. Obedeci, não pequei. Não, você roubou do mesmo jeito. Maridos e esposas, né? Maltrato, tratar o cônjuge sem consideração pelo bem-estar dele, sem preocupação com a caridade. Bom, pecado mortal ou venial, depende. Colocar obstáculos ao cumprimento dos deveres religiosos do cônjuge. Ficar criando picuinha para que o outro não reze, enquanto ele poderia rezar sem prejuízo para os deveres de Estado. É picuinha, né? Que a pessoa quer passar 6 horas rezando para fazer as orações básicas dela. E o outro cônjuge fica dizendo, você fica o tempo inteiro na igreja, você fica o tempo inteiro rezando, não sei o que, sendo que a pessoa não descumpre nenhum outro dever de Estado, de boa convivência. Né? Às vezes faz as orações básicas, ou quer impedir que vá à missa, no domingo em particular. Bem, pode ser grave ou leve, dependendo aqui de qual é esse obstáculo. Né? Impedir que vá à missa no domingo seria um pecado grave. Então, ainda entre maridos e esposas, negar-se a render o débito conjugal sem ter causa realmente justa para isso. Né? Então, débito conjugal, dever do esposo para com a esposa e vice-versa. Negar-se a isso sem ter justa causa é um pecado grave, sobretudo se é uma coisa mais frequente. Para caracterizar a negação, tem que ser um pedido real, né? Se pede e nega, o outro já desiste, não tem nem propriamente pecado. Bom. Falta de paciência quanto às faltas um do outro, ou dureza quanto às faltas do outro. Princípio, um pecado venial. Tem que ir vendo também as consequências, né? Dessa falta de paciência. Pode chegar também a algo mais grave. Ciúmes despropositados é uma chaga, né? Para os relacionamentos, para os casamentos. As desconfianças sem motivo nenhum. Que se você desconfia de uma pessoa sem ter motivo para isso, a outra pessoa vai começar a se incomodar muito, né? E vai terminar ela mesma perdendo a confiança em você. Então, ciúmes despropositados. Negligência nos deveres domésticos. Então, dentro da casa, cada um tem seu papel, como homem e como mulher, em primeiro lugar. Depois, né, podem fazer uma divisão de tarefas de modo razoável. Bem, essa negligência pode ser grave ou leve, dependendo do que é. Né?
Mau humor, aborrecimento sem motivo, em geral pecado leve. Palavras injuriosas. Só que às vezes as pessoas tendem a desprezar um pouco, né, dentro do casamento. Às vezes falam coisas graves, né, com relação ao outro como se fosse nada, ou pecados em leve. Não, alguns xingamentos, algumas palavras são graves. Preciso evitar, né, ao máximo essas brigas e palavras injuriosas, claro. Se há uma discordância, resolver de modo caridoso. Porque essas brigas, as injúrias, vão deixando sempre cicatrizes, né? Negligência na busca de meios seguros, né, de sustento da família. Então a pessoa não se esforça naquilo que lhe cabe. Em primeiro lugar o homem, mas bom, atualmente também, no mais das vezes, a mulher deve procurar fazer isso, né, para o melhor sustento da família. Bem, com relação aos súditos da Igreja do Estado, desrespeitar, desobedecer aos superiores espirituais, como o Papa, os bispos e os padres da Igreja, em suas ordens legítimas. Né? Comportar-se de maneira soberba e insultante em relação a eles, recusar a rezar por eles ou pela conversão deles. Bom, recusar a rezar, né? Já é um pecado grave, né? Comportamento de insulto, né? De injúria também, depende da injúria, pode ser grave ou leve. A desobediência a um superior espiritual pode ser grave ou leve, depende também da ordem. Né? Deixar de rezar pelo próprio país, pelo seu governo. Em geral não passa de pecado venial, mas é preciso rezar. Hoje o pessoal reclama muito, né? Brasil isso, Brasil aquilo, governo isso, governo aquilo. E reza-se pouco pelo país. Pecado um pouco contrário seria colocar o país acima de Deus, né? Um nacionalismo irracional. Seria um pecado mortal, claro. Tomar parte em atividades revolucionárias, subversivas, né? Juntar-se a alguma associação comunista ou liberal. Pecado mortal. Está um pouco na moda ser contra o comunismo, que não é ruim. O problema é cair no erro oposto, liberalismo. Liberalismo em geral, mas também o liberalismo econômico. O liberalismo em geral tem como princípio a autonomia com relação a Deus. O liberalismo econômico é a aplicação desse princípio na economia. A economia, né, autônoma com relação à moral, com relação a Deus. Resistir às autoridades legais do país, tomando parte em alguma violência de multidão, perturbando a paz pública. Bom, é possível manifestar-se pacificamente, né? Poderia até, em alguns casos, ter uma resistência armada, né? Casos bem específicos, que se tem os meios para isso, que se veja como possível, né, uma vitória, como tentaram fazer os cristeiros no México, né? Contra o governo maçom, né? Anticlerical. Mas é uma loucura, assim, vamos fazer uma coisa organizada com sucesso possível, né? Bom, votar em partidos comunistas ou socialistas, questão do voto, deve ser publicada uma conferência que eu fiz aqui, a conferência sexta-feira, há umas 2 semanas, né, para ver com mais detalhes os critérios de um voto católico, né? Então, mas votar em partidos comunistas ou socialistas por opção, né, um pecado, ou um partido que vá contra princípios católicos, esse é um pecado mortal, né? Se tem a opção de não votar em um partido ruim. Em geral, hoje se vota simplesmente no menos
pior. Bem, para os empregadores, né? É pecado não permitir aos empregados tempo razoável para o cumprimento dos deveres e instrução, né, religiosos, deveres religiosos, instrução religiosa. Hoje isso já é um pouco mais difícil, né? Era mais antigamente, quando muitos empregados realmente moravam até com o patrão, por exemplo. Bem, dar mau exemplo aos empregados ou permitir que outros o façam, né? A perspectiva aqui é uma perspectiva católica, né, da relação entre empregador e empregado, que é uma perspectiva um pouco familiar, como se fosse uma família, né? O trato do empregador com o empregado, do patrão com o empregado. Então, o superior deve dar bom exemplo, como o pai deve dar bom exemplo para o filho, né? Possibilitar que o inferior pratique a religião, desenvolva as virtudes, etc. Não pagar os salários legais, pode ser grave ou leve, dependendo da diferença, né? E é um pecado que clama aos céus, a gente viu. Não cuidar deles na doença, tendo condições para isso. Demiti-los arbitrariamente, sem causa. Pode ser que tenha um motivo para isso, não tem problema nenhum, né? De demitir, isso tem um motivo para isso. Bom, imposição de políticas desproporcionadas, né? Muito severas no ambiente do trabalho. Exigir mais do que é possível, por exemplo. Para os empregados, desrespeito aos empregadores, pode ser grave ou leve, dependendo deste desrespeito. Falta de obediência em matéria que se tem obrigado a obedecer, né? Deixando de cumprir um contrato justo, pode ser grave ou leve, dependendo da gravidade dessa cláusula. Perda de tempo no trabalho, hoje, sobretudo com a internet. Bom, é que a gente tem que fazer umas distinções. Se no meu trabalho me pedem para fazer A, B e C, eu fiz A, B e C, me resta tempo, posso até me dedicar a outras atividades, né? Não haveria propriamente pecado. Posso também ir além do que simplesmente me foi pedido, né? O que pode ser bom. O problema é se eu começo a ficar aquém do que me é pedido. E se eu gero prejuízo com essa minha conduta, né, para o meu empregador, para a empresa, para o governo, o que seja, inclusive eu tenho que restituir, né, o prejuízo causado. Essa perda de tempo pode ser grave ou leve, dependendo das consequências. Bom, de modo mais amplo ainda, a negligência no trabalho. Se a pessoa é negligente ao ponto de causar prejuízo, né, para o empregador, para a empresa, para o órgão, tem que restituir, como a gente falou. Essa negligência pode ser a perda de tempo, que a gente já explicou, ou outra coisa, não presta atenção, faz mal feito. O gasto de propriedade do empregador por desonestidade, por falta de cuidado ou por negligência, que vai entrar até no 7º mandamento, não furtar. Bom, sei lá, eu quero imprimir um livro de 1000 páginas, eu pego lá, né? Vou imprimir no trabalho. Violar políticas do local de trabalho sem razão suficiente. Então, em geral, no trabalho, há regras, né? Normas de conduta, então é preciso cumpri-las, a não ser que haja algo contra a fé e a moral. Bem, para os profissionais, de um modo geral, falta de conhecimento culpável no que se refere aos deveres do seu ofício ou profissão. Um médico que não conheça tão bem a sua especialidade, né, vai prejudicar os outros. Um advogado que não conhece tanto o assunto vai causar prejuízo. Um engenheiro que vai construir o viaduto e não dá certo. Pode ser grave ou leve, dependendo das consequências, né? Bom, falta de manutenção também, né? Não só o engenheiro construiu. Bom, negligência na execução de tais deveres, injustiça ou parcialidade no exercício do seu trabalho. Para os professores, negligência no progresso daqueles confiados ao seu cuidado.
progresso na matéria em que se dá aula, mas também no progresso geral da pessoa, né? Das virtudes. Punir injustamente, né, ou inconsideradamente, ou excessivamente alguém, a parcialidade, né, de um professor para com os alunos, o mau exemplo, o ensino de falsas máximas, né, ou de máximas incertas. Pode ser grave ou leve, dependendo da gravidade da coisa. Para os estudantes, desrespeito para com os professores, desobediência, teimosia, preguiça, indolência, perda de tempo, dá-se a distrações inúteis que prejudicam os estudos. Bem, para todos, o desprezo das leis justas do Estado e do país, bem como da Igreja. Então, o quarto mandamento obriga também os membros da sociedade para com a sociedade. Então, desprezar as leis justas do Estado e do país, bem como as leis da Igreja, é um pecado. Grave ou leve, dependendo da lei. Né? Bom, desobediência à autoridade legítima. A gente fala de desobediência às leis justas do Estado, né? Lei justa, a gente já tratou da lei, né? Então, para uma lei ser justa, claro, ela precisa também não se opor à fé e à moral, à razão, pura e simplesmente. Agora também não ficar assim escrupuloso, né, com algumas leis civis. É obrigatório atravessar na faixa de pedestre. Ou estar a 1 quilômetro da próxima faixa de pedestre. Não vem ninguém. Atravessei fora da faixa de pedestre, cometi um pecado. Bom, você tem um pouco de bom senso também. Né? No seminário tinha um seminarista um pouco assim também. Dava uma volta imensa para passar na faixa, numa cidade que tinha 500 habitantes. Passava um carro a cada meia hora. Bem, alguma questão? Esqueci de perguntar se tinha questão na primeira parte. Alguma questão, dúvida? Até aqui, até o quarto mandamento? Muitas dúvidas? Bem.